Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma pré-aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, da Betel, da lição da Betel, certo? A lição de número 8, estamos na lição de número 8, do dia 19 de novembro de 2023, certo? Essa aula, meus irmãos, é um subsídio para os irmãos que querem ir mais alguns conteúdos nas aulas, para auxiliar os irmãos aí que precisam aí estudar, ter aí um conteúdo a mais em suas aulas, para que eles possam, e para os alunos também, né, irmãos? Os irmãos que querem, que gostam, que amam a palavra de Deus. A lição 8, nós estamos com um tema: o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Irmãos, antes de eu dar início a essa aula, eu quero pedir para os irmãos que os irmãos se inscrevam, compartilhem, curtam, deixa aí o seu like, certo? E compartilhe aí para que você possa beneficiar outros irmãos, né? Se inscreva para que você seja comunicado aí quando eu postar outros vídeos, né? Toda semana eu estarei aí postando aí esses vídeos essas pré-aulas, né? Que irão aí auxiliar os irmãos aí toda semana na Escola Bíblica Dominical. E nosso texto áureo se encontra, irmãos, no 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? 2 Timóteo 2,15. A introdução nos diz o seguinte, que Deótrefe, ele desprezava o trabalho de equipe. Esse Deótrefe, esse irmão, né, ali da terceira epístola de João, esse era o erro dele, um dos erros que ele cometia, porque uma das melhores coisas que tem, que mais beneficia a obra de Deus, irmãos, chama-se trabalho em equipe. A igreja do Senhor é um corpo, certo? E o corpo precisa de todos os membros. Como numa marcenaria, o marceneiro precisa de todas as ferramentas. Ele pode ter todas as ferramentas, mas se faltar uma mais simples que for, uma lixa, o serviço para. Porque faltou aquela ferramenta. Então, cada ferramenta tem a sua importância e o seu valor. Por isso que o trabalho de equipe ele é essencial na obra de Deus, certo? O tópico 1 diz assim, trabalhar em equipe. Ao anunciar seu ministério, Jesus recrutou homens para a sua equipe ministerial. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também de outros níveis sociais, como um cobrador de imposto. Né? Então, quando nós lemos, irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, vamos ver lá 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, porque fala sobre o ministério, né? O dom ministerial, né? 1 Timóteo capítulo 4, 13, diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, certo? Versículo 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério, irmãos. 15, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Então você percebe, irmãos, que o texto, Paulo aconselha Timóteo a não desprezar o dom que há nele. Que dom que é esse? Dom de profecia? Dom de interpretação de línguas?
Não, era o dom ministerial, não era dom espiritual, era dom ministerial. Como é que eu sei disso? Como é que a gente consegue interpretar o texto? Pelo contexto. Você percebe que o contexto está falando de um perfil de um pastor. O perfil do pastor. Versículo 13. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Entendeu? Ensinar e exortar é a igreja. Certo? Versículo 15. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quem são esses todos? A igreja. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, quanto os que te ouvem. Quem são os que ouvem ele? A igreja. Ele é o pastor da igreja. Entendeu? Então Paulo ele está advertindo ele, aconselhando ele a não desprezar o dom do pastorado que ele tem, certo? E esse dom do pastorado, nesse dom do pastorado, ele tinha que ensinar a igreja para que ele pudesse ali, além de dar uma base para a igreja, uma base estrutural, ele pudesse discernir quem eram os obreiros que ele iria levantar para auxiliá-lo ali na obra de Deus, certo? Tópico 1.1 diz assim, ó, discipuladores saudáveis. Pedro exerceu uma liderança saudável e se colocou com a mesma importância ministerial dos demais, ao dizer que era um presbítero, como eles, né? Então Pedro aqui estava valorizando os seus companheiros de ministério, certo? Apesar dele ser uma pessoa que andou com Jesus, tinha mais experiência, certo? Ele se coloca no mesmo nível dos demais, para que os demais se sintam valorizados, entendeu? Ele não se colocava lá naquele nível, né? Eu sou o Pedro que andava com Jesus, eu sou o cara, não. Ele se colocava no mesmo nível, para que eles pudessem se sentirem úteis, né? E aí, quando o texto diz lá no textual, Paulo dizendo a Timóteo, diz assim, ó, que maneja bem a palavra da verdade, certo? Pedro, ele dá essa liberdade, deixa com que as pessoas se sintam bem ao se colocar no mesmo nível, para que ele tenha a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, porque ele manejava bem a palavra da verdade. E quais são as duas fontes, né, que tornam o obreiro saudável, como Pedro? Quais eram as duas fontes? Está lá em 2 Pedro 3,18. Antes, crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça é ter vida espiritual saudável com Deus, sabe? Comunhão com Deus, vida no altar, oração, jejum, consagração, sabe? Uma vida prática na obra de Deus. Isso é crescer na graça. Nós somos salvos pela graça, mas para continuarmos firmes, nós temos que buscar ao Senhor em oração, estarmos firmes na presença do Senhor. E crescer também no conhecimento, ou seja, buscar o conhecimento da palavra, entendeu? Para que nós possamos manejar bem a palavra da verdade, para que nós possamos pregar da forma que ela é, sem enfeitar o pavão, entendeu? Mas sermos fiéis às Escrituras. 2. Discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas. Jesus não era o exemplo de Diótrefes, né? Jesus não era o exemplo de Diótrefes, né? Porque Diótrefes não andava conforme a palavra de Deus, né? Eu conheci um amigo que tinha que trabalhava numa empresa, e ele tinha um outro amigo que se dizia cristão. Só que esse outro amigo não era cristão só na igreja. E era obreiro, hein? Sentava no púlpito e tudo.
mas fora da igreja, no trabalho, onde ele estivesse, ele era, sabe, um mau testemunho para a obra de Deus. É tanto que pessoas que conheciam ele tinham raiva dele. Né? Um moço lá foi falar dele lá para o irmão, disse que passando de frente da igreja dele, viu ele pregando lá. Ele disse que deu vontade de descer da bicicleta e matar ele enforcado com aquela gravata. Porque ele realmente dava um mau testemunho, irmãos. Né? Dava um mau testemunho. E esse irmão foi convidado para pregar na igreja dele. Né? Esse irmão foi convidado para pregar na igreja dele. E o irmão foi pregar lá, né, em João, no capítulo 15, versículo 1 e 2. E João fala assim, eu sou a videira, Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, né? E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A questão de limpar toda aquela que dá fruto, todo ramo da videira que dá fruto, fala da podagem, né? Isso aí nós já sabemos, né? Eu não vou nem explicar, porque a podagem, ela apesar de ser dolorosa, né, para a planta, né, que tem que cortar os ramos, ela é necessária, porque a seiva que ia para aquele galho que estava se excedendo, né, a seiva agora vai para o fruto. Por isso que diz, para que dê mais frutos. Né? Mas o texto começa dizendo o seguinte, toda vara em mim que não dá fruto, tira. Essa expressão de tirar é arrancar. Arranca, e o versículo 6, se eu não estiver enganado, diz, e joga lá no canto, e deixa secar e depois taca fogo. Jesus, utilizando essa ilustração, estava dizendo que essas pessoas que não produzem frutos na obra de Deus, né, eles vão ser arrancados e vão ser lançados no fogo. Que fogo que é esse? Fogo do inferno. Entendeu? E quando o irmão começou a pregar sobre isso aí, esse irmão que estava dando glória, né, em cima do púlpito, começou a se entristecer, baixou a cabeça e ficou murchinho, porque o irmão conhecia o testemunho dele lá na empresa. Entendeu? Então, irmão, essas coisas, o cristão ele tem que ser uma referência. Entendeu? Nós temos que ser referência. Temos que pregar aquilo que vivemos e viver aquilo que pregamos. Entendeu? E não ser, como Jesus chamou, sepulcros caiados, que por fora é bem bonitinho, mas por dentro está podre. Entendeu? Não, nós temos que ser cristão de verdade. Tópico de número 1.3. Tópico de número 1.3. Discipuladores confiáveis. Quem não é confiável, um dia será exposto e todos conhecerão sua má índole. Lucas 8,17. Foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a se submeter à liderança, né, do apóstolo, e suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial ao desenvolvimento da igreja. Né? Ele coloca aqui Lucas 8,17, porque Lucas 8,17 fala que confirma isso que ele está dizendo aqui. Ó, quem não é confiável, um dia será exposto e todos o conhecerão a sua má índole. Né? Esse texto aqui de Lucas 8,17, ele é o mesmo texto de Mateus 10,26. Mateus 10,26 ele fala mais claramente, diz assim, ó, não há nada encoberto que não seja revelado. E não há nada encoberto que não seja revelado. Né? Quando a Bíblia diz que não há nada encoberto, está falando de algo nebuloso, que não dá para ver. Essa palavra do grego é apócrifos. Né? Apócrifos. Por que apócrifo? Porque não dá para você entender, está nebuloso, o negócio está muito mal, não dá para você ver direito. Né? Então, mas o texto está dizendo que não há nada encoberto no reino de Deus que não seja revelado. Então, essa expressão revelado vem de Apocalipse, que está falando
Apocalipse quer dizer revelação. Então Deus ele vai revelar a podridão e a vergonha daqueles que estão querendo se passar por povo de Deus, mas que estão dando mau testemunho e prejudicando a obra do Senhor. E é isso que Deus vai fazer, certo? Essa questão de ser um discípulo confiável fala de fidelidade. Fidelidade. O cristão que corre atrás, sabe? Que ele é dedicado, ele é uma pessoa que o pastor olha para ele e confia nele. Por isso que o texto procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso fala de fidelidade, certo? Então, os que são fiéis serão honrados, mas os infiéis serão envergonhados. Tópico 2, deixa eu ver aqui. 3, tópico 2, né? Tópico 2, 2.1. No tópico 2 fala acrescentar o rebanho. Aí o 2.1, ele diz o seguinte: ser cuidadoso. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como exemplo de João 10:11, tem amor e zelo. Tem amor e zelo. Ter amor e zelo é essencial e importante para Deus. Hebreus 13:17. Quando Davi estava falando com Saul sobre Golias, ele dá uma referência muito importante quando ele diz que um urso e um leão tentaram atacar as suas ovelhas, né? E ele matou os dois. Ele pegou na barba do leão e ele matou o leão. E matou também o urso. Ele disse, da mesma forma eu vou fazer com Golias. Entendeu? Ou seja, Davi, da mesma forma que Jesus disse que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, Davi dava a sua vida pelas suas ovelhas. Porque Davi era pastor de ovelhas. Ele enfrentou um leão e um urso, né? E aí, irmãos, Davi ele é um símbolo, ele é uma tipologia daquilo que Cristo é para nós. Em Hebreus 13:17, olha só o que é que diz Hebreus 13:17. Vamos ver lá. Diz assim, ó: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o conselho do autor aos Hebreus é que nós obedeçamos aos nossos pastores fazendo com alegria, entendeu? E não gemendo, ou seja, a expressão gemer é murmurar, reclamar. Por quê, irmãos? Porque será inútil, porque é uma evidência clara de que nós não estamos fazendo para o Senhor, estamos fazendo para o homem. Estamos fazendo querendo um retorno, sabe? Algo em troca. Querendo ser visto, querendo ser, sabe, beneficiado. Quando que a nossa atitude na obra de Deus tem que ser atitude de agradecimento. Entendeu? Tudo que fazemos na obra de Deus, temos que fazer por agradecimento, porque nós somos salvos pela graça. Entendeu? E o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós nunca vamos conseguir pagar esse preço que Jesus pagou. Então, tudo que fizermos para o Senhor, temos que fazer com atitude de agradecimento. Certo? Vamos lá, continuando aqui. 2.2. Ser voluntário, ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade, certo? Gaio e Demétrio, irmãos, eram cooperadores voluntários, né? Quando o texto aqui chama eles de cooperadores, o texto está dizendo, a expressão cooperador, quer dizer aquele que faz voluntariamente, certo? Paulo, lá em Filemon, ele falando, né? Mandando essa carta para Filemon, que Filemon era um irmão em Cristo, né, que tinha escravos. E Paulo estava preso
e conheceu um escravo que estava preso na mesma prisão que ele, chamado Onésimo. E Paulo queria enviar Onésimo para Filemon. Só que o desejo de Paulo não era enviar Onésimo, porque Paulo ganhou Onésimo para Jesus. Onésimo tinha fugido como escravo de Filemon, fugiu, né? Ele parece que levou até alguns pertences, algum valor em dinheiro, não sei, ou em moedas, né? E agora ele está preso com Paulo. Paulo prega para ele, fala de Jesus, e Onésimo, como escravo, se converte e agora quer voltar para o seu senhor. Porque naquela época era comum a escravatura, né? Então ele pensou, não, então agora eu sou cristão, agora eu vou voltar para o meu senhor, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, porque na cabeça dele era errado. E aí, irmãos, Paulo aqui em Filemon, olha só o que ele diz. Ele falando para Filemon, o senhor de Onésimo, né? Onésimo era escravo de Filemon. No 14 ao 16, ele fala assim, ó: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntariamente. Porque Paulo queria ficar com Onésimo, né? Mas ele não queria fazer nada, né, sem falar nada para Filemon, certo? Mas porque ele queria que o Filemon deixasse Onésimo com ele de uma forma voluntária, não era força, né? Aí ele diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, né? Essa expressão retivesse, né, está dizendo receber por inteiro. Porque Onésimo era escravo de Filemon, mas não era por inteiro. Porque tudo que ele fazia com raiva, sabe? Agora ele era um servo de Deus. E um servo de Deus, ele é fiel ao seu Senhor. E quando ele faz com amor, certo? E agora, no versículo 16, ele diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Onésimo vai voltar para você. Eu queria que ele ficasse comigo, mas ele vai voltar para você. Mas ele não vai voltar só como escravo, ele vai voltar mais ainda, ele vai voltar como seu irmão em Cristo. Olha só que interessante, né? E aí, irmãos, o que Paulo está querendo transmitir aqui é que se Filemon quisesse deixar Onésimo trabalhando com Paulo na obra de Deus, tinha que ser voluntariamente. De forma voluntária. O servo tem que fazer servir a Deus de forma voluntária. Lá em Êxodo 21, do capítulo 21, versículo 5 e 6, tem lá umas leis lá sobre a questão da escravatura, que ao 7º ano os escravos eram soltos, eram libertos, né? E aí o texto nos diz que se algum escravo não quisesse ser liberto e preferisse continuar na casa do seu senhor, né? Eu quero continuar na casa do meu senhor porque o meu senhor é bom para mim. O meu senhor cuida bem de mim. Eu tenho família, tenho filhos. Ele cuida bem de mim. Eu trabalho para ele, ele me respeita, ele me honra o meu trabalho. Eu não quero sair da casa do meu senhor, eu quero continuar escravo dele. Então o texto nos diz que alguém vinha, né? Ele levava, aliás, o senhor dele levava ele lá no juiz, o juiz pegava uma espátula, né? E furava a orelha dele, né? E aquela orelha furada, né? Aquele escravo era conhecido como escravo de orelha furada. Ou seja, ele ficava na casa do seu senhor de forma espontânea, voluntariamente. Ele não estava ali à força. Ele já estava liberto se ele quisesse, mas ele não quis, ele preferiu ficar na casa do seu senhor. Da mesma forma somos nós somos escravos de orelha furada, porque nós servimos a um Deus que cuida bem de nós. Entendeu? Então para que eu vou sair da presença de Deus? Sabe? Lá no mundo eu era escravo de Satanás e fazia as coisas, mas ele destruía a minha vida. Hoje eu sou servo do meu Senhor Jesus Cristo e tudo que eu faço, entendeu? Eu faço por prazer, por amor,
por agradecimento, porque Ele cuida bem de mim. Louvado seja Deus. Então esse é o diferencial. Servir a Deus tem que ser voluntariamente, certo? Continuando aqui, irmãos, porque senão a hora não vai dar. Vamos lá. Parei no tópico de número 1, 2, deixa eu ver. 2, agora eu vou pro 2,3. 2,3. Tem que ter ânimo, né? Ter ânimo. No tópico 2,3, Jesus também exortou seus discípulos para que tivessem ânimo, né? João 16,33, né? Que diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Certo? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vocês não vão passar pela vida sem luta. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Jesus está nos ensinando. Certo? E aí, irmãos, a pior coisa que pode surgir na vida de um líder, né? Porque aqui ele está falando de ânimo, é um líder desanimado, é um líder que não, sabe, que não está quase desistindo. E uma das coisas que destaca-se aqui, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, é a paz que Cristo nos dá. Não, aquele que tem paz em Cristo, ele não desanima. Aquele que tem paz em Cristo, a palavra paz quer dizer shalom, né? A palavra shalom Adonai quer dizer Deus de paz, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitos buscam no mundo paz, só que não recebem essa paz de Cristo, irmão. A paz que eles têm é uma paz que qualquer luta deixa eles atribulados, tira a paz dele, né? Mas se você é servo de Cristo, Jesus fala lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos a dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é limitada. A paz de Cristo não. Se você tem a paz de Cristo, independente da luta que você passar, você vai vai perseverar, vai ser um homem de oração, vai ser uma pessoa que vai continuar firme, confiante no Senhor, e essa alegria do teu coração não vai acabar, porque essa paz que colocou no seu coração foi o Espírito Santo de Deus. Certo? E aí o cristão não pode se deixar levar pelas tribulações, porque aquele vazio que existia, vazio existencial que havia em você, que era preenchido pela bebedeira, que era preenchido pelos vícios, que era preenchido por tudo que esse mundo oferece, ele foi preenchido agora por Cristo, pela presença de Deus, certo? Então nada nesse mundo ocupa o lugar de Cristo em tua vida. Então, por isso que ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Porque a paz de Cristo está acima de tudo e de todos. Certo? 2, 3, agora, tópico número 3. Tópico do número 3. Servir de exemplo. Ser livre da ganância. O caráter de Teófilo estava contaminado por sua fraqueza, sede de poder, egoísmo, maldade, rebeldia, desrespeito às autoridades eclesiásticas e ganância. Então, era isso que estava preenchendo o caráter de Diótrefes, certo? A pior coisa que pode acontecer, irmãos, né? A pior coisa que pode insurgir na vida de um líder, né? É a sede pelo poder, certo? A sede pelo poder e a ganância, né? A avareza. Quando o texto fala aqui, ser livre da ganância, ele faz referência a
Mateus 24:11, que Jesus ele fala assim, ó, nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Qual é o intuito do falso profeta? É enganar o povo. Para quê? Para ganhar dinheiro. Porque todo falso profeta ele é avarento. Ele tem ganância por dinheiro. Então ele pega a palavra de Deus, sabe? E ele distorce a palavra de Deus para influenciar as pessoas, para preencher o ego das pessoas. E aí, através dessas mentiras, sabe? Desses revelamentos, dessas profetadas, o povo vai e faz tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer. Entendeu? E nós vemos aí em muitas igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem igrejas do Senhor, esses falsos profetas, sabe? Gananciosos, sabe? Sedentos pelo poder, certo? Aí nós vemos aqui, irmãos, algumas referências, alguns exemplos. Por exemplo, lá em Mateus 27:5 fala que Judas ele jogou as moedas que ele traiu Jesus, né? E foi se enforcar. Porque esse é o resultado daquele que ama as riquezas desse mundo. O fim dele é triste, sabe? Ele não tem compromisso com Deus. Veja o relato lá de Acã, né? Acã, ele foi morto porque Deus proibiu de pegar os bens aqueles bens da guerra dos inimigos, né? Que quando eles venciam a guerra sobrava aquele monte de era ouro, era prata, Deus falou, não pega nada disso. E Acã escondeu uma cunha de ouro, certo? Uma capa, né? E aí por conta disso ele morreu apedrejado. Então, irmãos, quando você olha os exemplos e as referências na Bíblia de pessoas e líderes assim, nós temos que vigiar e dizer, Senhor, tem de misericórdia. Eu não quero ser instrumento, né, de Satanás e não quero perder a minha salvação por conta da ganância, do amor ao dinheiro, às coisas deste mundo. Mas eu quero que o Senhor me guarde, certo? E aí, existem líderes que são assim, irmãos, que se dizem cristãos, que se dizem pastores, mas enganam o povo com mentiras, sabe? Não fala contra o pecado, só massageando o ego do povo, certo? Mas o Senhor, ele vai cobrar de cada um. Deus vai cobrar. Vamos continuar aqui, irmãos. 3:2, prestar contas. Deótrefes não prestava contas de seu ministério a seu líder, o apóstolo João. Aliás, ele nem o recebia. Ele nem recebeu João lá na sua igreja ou na sua casa. Mas o líder, ele tem que prestar contas de tudo que ele faz, porque ele é um servo, certo? Diótrefes, como um líder, ele não se enquadrava na admoestação de Paulo, lá em Tito 3:1, né? Que diz assim, ó, admoestos a que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para a boa obra. Né? Paulo está admoestando que nós cristãos temos que nos sujeitar aos principados e potestades. A expressão aqui, principados e potestades, vem do grego exousia, que quer dizer poder, autoridade, certo? Então, quando Paulo fala que a nossa luta, lá em Efésios, capítulo número 6, versículo 12, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as potestades, ele está falando de autoridades, de poderes. Só que essas potestades que Paulo está se referindo, quando você continua lendo o texto, está falando que são potestades demoníacas. São autoridades demoníacas. Demônios, entendeu? No caso aqui, Paulo está falando de potestades, de autoridades eclesiásticas. Entendeu? Obedecer aos pastores. E aí,
essa autoridade que Deus dá a eles, aos líderes, aos pastores, né, é de Deus, é Deus que dá. Só que um pastor, para ele exercer autoridade, primeiro ele tem que ser referência, entendeu? Ele tem que ser primeiro referência, assim como Jesus. Jesus, ele foi primeiro referência, ele primeiro praticou humildade, ele primeiro serviu, ele primeiro, obedeceu, ele fez a vontade do Pai, para que todos pudessem seguir os passos dele. Hoje em dia nós vemos pastores que só misericórdia, irmãos. Né? Aquela autoridade se tornou autoritarismo, abuso de poder. E é aí que nós temos que ter cuidado. Né? E aí quando você congrega na igreja, você tem que prestar atenção. Que tipo de pastor está administrando a igreja que você congrega? Ele é uma autoridade da parte de Deus, ou ele utiliza desse poder como um autoritarismo para abusar do seu poder, né, e oprimir o povo, né, aquela ditadura espiritual. Porque um líder não pode ser um ditador espiritual. Um líder, ele tem que ser uma referência espiritual. Certo? E aí, nós, quando um líder é uma referência espiritual, a gente honra, a gente respeita, a gente obedece, a gente vê que realmente ele é um grande homem de Deus e a gente segue os passos que ele nos ensina a seguir. Né? A gente crê, a gente acredita naquilo que ele ensina da parte de Deus. Certo? Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Continuando aqui, no 3:3, para a gente concluir, irmãos. Receber a coroa da glória. E então, quando Cristo se manifestar, haverá recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. Olha só. Então, quando Cristo se manifestar, haverá recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. Então, as suas obras vai ter recompensa. Né? Nós vamos receber uma coroa de glória. Né? Como diz 1 Pedro 5,4, diz assim, ó, quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. Onde vai ser isso, irmãos? Onde vai ser isso? Vai ser no arrebatamento da igreja, irmãos. Quando a igreja for arrebatada, e aí o anticristo vai assumir nos 7 anos da grande tribulação, a igreja vai estar na glória, junto com o Senhor, no tribunal de Cristo, certo? No tribunal de Cristo, recebendo a coroa de glória. Né? E Paulo, ele fala, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Né? Isso fala de quê? Galardão. Receber segundo o que você fez por meio do corpo. Fala de galardão. Certo? Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus irá recompensar cada um dos seus servos, que está fazendo a sua obra com amor, com dedicação. Entendeu? Mas tem mais explicação sobre isso aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 3, 12. Diz assim, ó. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aí ele continua. A obra de cada um se manifestará. Se manifestará.
o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Certo? Esse texto aqui, aí o 14 diz assim, ó. Se a obra que alguém edificou, né, dessa parte permanecer, esse receberá galardão. Quando o texto fala, no versículo de número 12, se alguém sobre este fundamento, né, que fundamento? É o fundamento do Evangelho, né? Quem é o fundamento do Evangelho? É o fundamento da igreja? Cristo. Se alguém sobre esse fundamento, né, formar um edifício, né, ou seja, fizer uma obra, algo em benefício do reino, né, de ouro, prata ou pedras preciosas, né, aí ele completa madeira, feno ou palha, ele coloca tudo junto aqui. O material que é caro e o material que é fácil de encontrar. Quando ele fala de prata, ouro, prata e pedra preciosa, ele fala daquele material difícil. Sabe aquele crente que ora pela madrugada? Sabe aquele crente que jejuma? Aquele crente que lê a Bíblia? Aquele crente que estuda a palavra? Aquele crente que se dedica? Aquele crente que quando vai pregar, ele se preocupa em pregar a palavra, sabe? E não querer provocar emocionalismo no povo? Ele está construindo com ouro, com prata e com pedras preciosas. Porque ele está se esforçando, ele está se dedicando, entendeu? E ele não faz para querer posição. Você não vê ele tirando selfie. Você não vê ele querendo se beneficiar, cobrando para pregar. Você não vê ele fazendo as coisas para querer receber algo em troca, não. Ele faz por amor à obra, por amor ao reino de Deus. Esse está construindo, está trabalhando com ouro, com prata e com pedras preciosas. Tem que cavar, tem que ir lá no fundo. É trabalhoso. Ó, suor. Entendeu? Enquanto que o que constrói com madeira, feno e palha, é aquele que constrói de qualquer jeito. Sabe? Ele para pregar, ele lê o texto, mas não medita no texto. Ele pega a Bíblia, sobe no púlpito, ele lê um versículo, não explica nada do versículo, porque ele não sabe de nada. Ele é um obreiro, ele não conhece nada de Bíblia, entendeu? Ele não é um homem de oração. Ele é uma pessoa que vive uma vida cristã desregrada, entendeu? E tudo que faz é só para se mostrar, para querer posição. Tira selfie, ele vai fazer os trabalhos de entregar marmita à noite, ele filma, tira selfie, ele posta, entendeu? E aí a Bíblia nos diz o seguinte para essas pessoas. Olha só. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia, veja que o dia aqui está com D maiúsculo, que é o dia do tribunal de Cristo. Todo cristão vai comparecer no tribunal de Cristo para receber a sua coroa de glória. Certo? Pelo que a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quando o fogo queima o ouro, a prata, né, a pedra preciosa, eles derretem, mas eles ficam mais perfeitos, mais puros. Quando o fogo pega a palha, o feno, né, e, como eu disse, a palha, o feno e a madeira, evapora, se acaba. Entendeu? Então, quando eu faço as obras de Deus, a obra de Deus, querendo algo em troca, querendo receber algo em troca, querendo me apresentar,
querendo uma posição, sabe, na igreja, sabe, querendo ser alguma coisa, eu estou fazendo a obra de Deus com palha, com feno e com madeira. E naquele grande dia o fogo da justiça de Deus, né? Porque no tribunal de Cristo, essas minhas obras elas vão ser manifestas, porque vai ser queimada tudo. Então, naquele dia nós vamos ter grandes surpresas, porque essas obras são como pedrinhas na coroa. Porque o texto nos diz que nós seremos, apesar de tudo, né, o tal será salvo, ainda que não tenha perdido o galardão, né? Porque se eu faço a obra de Deus para me apresentar, eu perco o meu galardão, porque eu não estou fazendo para Deus, estou fazendo para o homem, estou fazendo para querer me beneficiar. Naquele grande dia nós vamos ter grandes surpresas. Pessoas que são de destaque, né, que vão ser salvas, vão receber só a coroa sequinha. E muitas das vezes pessoas que muitas das vezes está lá no fundo da igreja, faz a obra de Deus, né, mas ele não faz aquilo para se apresentar. Ele faz para o Senhor. Ele vai receber uma coroa com galardão, uma coroa com suas pedras preciosas. Louvado seja Deus. Então isso é o que nós temos que aprender da parte de Deus, irmãos. Que nós temos que fazer a obra para o Senhor e não para o homem. É por isso que o título diz que o servo, o verdadeiro discípulo, ele é servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor, tá? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais fortemente aos nossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.